Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talk and Talk Sound. O meu nome é Filomena Garcia e hoje conversaremos mais uma vez sobre o universo invisível, mas profundamente real. Vamos falar do som, vibração, de frequências, ao serviço do sound healing, a cura através do som. E para nos ajudar a afinar esta sintonia interna, recebemos hoje José Martins. Ele é uma figura incontornável do Sound Healing em Portugal, é o mentor por trás da eufonia e o José vem-nos mostrar como o som pode ser a chave para a cura, para a transcendência e para uma compreensão até da própria estrutura da matéria. Por isso, José, que sejas muito bem-vindo aqui ao The Talk and Talk Zone. Estamos muito felizes por ter aqui para uma conversa. Obrigado, Filomena. E a toda a equipa, obrigado. Com muito gosto que venho aqui participar no The Tech and Talk Zone. Claro, e falar um pouco da minha área, no fundo, eu brinco sempre e acho que todos nós, eu costumo dizer que todos nós somos sound healers, em que todos nós usamos o som na nossa vida para melhorar o nosso bem-estar, a nossa existência, não é? Porque todas as pessoas gostam de som, gostam de música, não é? E claro que diferentes dias, diferentes abordagens, mas todos nós já tivemos aquela situação na vida em que decidimos pôr uma música para atingir um objetivo, ok? Para ficarmos mais dinâmicos, ou mais felizes, ou mais, até mais introspectivos, não é? Às vezes precisamos de algumas muletas externas que nos podem ajudar, e estas ferramentas são tão fáceis de usar que qualquer pessoa usa no seu cotidiano, na sua vida. Sim. E eu acredito que todos nós percebemos o poder que o som tem na nossa existência. Mesmo os terapeutas, qualquer que seja a modalidade de terapia, tem sempre um CDzinho, sempre assim um som de fundo. Sim. Não é? Porque acreditam que aquele som vai ajudar a sessão, de alguma forma. E claro, eu sei que sim, e faz todo o sentido usar o som sempre, em qualquer altura da nossa vida. Porque, como tu disseste, e achei muito poético e muito bonito, não é? Nós somos uma orquestra ambulante. Sim. E claro, às vezes os músicos perdem o fio à meada, não é? Acontece, não é? E naturalmente, como nós não temos folhas, não é? O nosso organismo vai ao ADN ver quais é que são as frequências e às vezes consegue implementá-las e às vezes anda ali um bocadinho à volta. E claro, se houver uma fonte externa que relembre internamente qual é a afinação, é muito mais fácil de o corpo se reajustar e voltar a uma homeostase, não é? E então, sem dúvida que o som acaba por ser muito, muito interessante e por isso também todos nós usamos o som na nossa vida. Sem dúvida. E José, nós somos muito curiosos e uma das coisas que gostamos de saber é como é que chegaste a este mundo, não é? Como é que tu chegaste a este mundo do Sound Healing? Como é que foi o percurso? Como é que foi o despertar? Podes contar um bocadinho da tua história? Não, eu gosto muito de contar a minha história, não por ser especial ou por ser uma história diferente, mas até como inspiração para muitas pessoas, porque eu, como em criança, é o caso típico, né? Nós gostamos de cantar e gostamos disto e tal, mas normalmente na nossa sociedade não há muito apoio a cantores amadores, não é? É sempre aquela coisa, cantas mal, devias era cantar bem, se não cantas bem, cala-te. Não é? Há muito essa coisa na nossa cultura, que claro, também vai ser mudada, não é? Também os pais vão ganhando mais consciência e também
permitido experiências diferentes às gerações seguintes. Mas lá está, eu cresci a ter medo de me expressar sonoramente, entre aspas. Ao longo da vida, esse gosto persistiu. Mas lá está, acabei por entrar numa via mais académica, mais, digamos, habitual, e tirei engenharia, porque na altura estava assim um bocado indeciso entre psicologia e engenharia. Como a engenharia tinha mais saídas profissionais, achei que era mais interessante. Mas no fundo o que eu acho que, olhando para trás, eu queria perceber como é que isto tudo funcionava. Seja pela mente, seja pelas leis físicas, não é? No fundo, em todos nós há um pequeno cientista, não é? Há um pequeno investigador que muitas vezes consegue sobreviver à adolescência e à idade adulta, às vezes fica pelo caminho. Pronto. Mas todos nós temos curiosidade em porque é que estamos aqui, o que é que viemos cá fazer e para onde é que vamos. Não é? No fundo, são sempre as perguntas básicas. E ao longo do meu percurso, essas perguntas foram ficando cada vez mais importantes. E cada vez mais importantes, até que outras coisas começaram a ser menos importantes na minha vida. E, claro, fui seguindo os meus impulsos e fiz aquele percurso que toda a gente faz, meditação, yoga, reiki, massagens, até que em 2009, pronto, eu segui um mestre espiritual durante 7 anos, diretamente, e foi aí que eu encontrei a minha felicidade. Porque uma das práticas que ele recomendava era os mantras, no fundo, cantar orações. Não é? Mantras têm a ver com manas, mente, e tras tem a ver com cuidar. Portanto, sons que cuidam da nossa mente. Fantástico. Exato. E na altura fiquei muito feliz porque tinham de ser cantados e eu podia cantar, não é? E podia-me expressar, porque na adolescência participei numa banda de garagem, mas lá está, ninguém me deixava aproximar do microfone, e eu eles tinham razão. E com essa prática diária, sem propriamente um objetivo ou um proveito, digamos, da minha atividade pessoal, naturalmente a minha voz foi indo ao sítio e neste momento eu já não me preocupo se tenho uma boa voz ou não. Okay? O que para mim o interessante é poder expressar as frequências que são necessárias naquele momento. Okay? E muitas vezes até as desafinações são importantes. Okay? Porque nós estamos muito habituados à música, não é? E a música é apenas uma pequena parte do som. Okay? O som é uma coisa muito, muito grande e depois a música é uma coisa assim, digamos uma bolha dentro, é uma parte ou uma forma de organizar o som, mas é só uma das formas. Okay? Portanto, até no sound healing, pequenas desafinações são vistas como oportunidades de mudança ou até impulsos para essa mudança, sim, pelo facto de serem desagradáveis. Mas já estou a desenvolver isso um bocadinho mais à frente, sim. Mas lá está, acaba por ser um percurso muito habitual, em que todos nós questionamos e achamos esta existência um bocado estranha ou diferente, ou se calhar pouco humana, não é? E procuramos isso, não é? Muitas vezes procuramos isso depois de termos atingido a realização profissional ou familiar. Eu lá está, tive a sorte de ser antes. Sim. E então, assim, aconteceu, digamos assim, estares em contacto com esta forma de expressão, mas também com esta ferramenta terapêutica, não é? que trazes através do som. Na tua opinião, naturalmente, que és suspeito, mas gostaria que falasse um pouco, porque nós temos muito cuidado, ou diria que a grande maioria das pessoas tem o cuidado com os alimentos que ingere, não é? Na compra, verificar se o estado está bom para serem consumidos, enfim. Mas não há assim um cuidado tão criterioso com aquilo que ouvimos. É verdade, é verdade. É um conceito que eu já há muito tempo tenho partilhado, que é a nutrição.
em que nós estamos habituados, lá está, como tu dizes, a essa educação com a alimentação, mas tudo é informação, não é? As cores que nós vemos, os sons que nós ouvimos, os cheiros que nós temos acesso, temperaturas, pressão, sei lá, tudo acaba por ser uma informação para a nossa existência, e por isso é que temos os sentidos, não é? Para, digamos, claro que não é só isto, mas para este processador poder ter informação para processar, não é? Nós enviamos informação para dentro do corpo para depois isso ser processado. E claro que das coisas mais importantes para nós é o som. Okay? E se formos a ver, o som sempre foi usado na história, okay? Como a ferramenta ou como algo muito importante. E ultimamente está a ser muito integrado na nossa medicina, que eu estou a achar muito interessante, em que várias máquinas trabalham com base no sound healing, com base em que nós somos frequências, mas ninguém diz nada a ninguém, ok? Em que temos máquinas, por exemplo, de ultrassons, não é? Sim. Sons. Ressonância magnética, estamos lá outra vez, não é? E agora há uma área muito interessante que é a histotropia, em que é a eliminação de tumores cancerígenos através de projeção de frequências. No fundo é o que eu faço nas minhas sessões, apenas é com uma máquina, claro. Exatamente, fazes e um processo, digamos assim, talvez mais claro, não é? A pessoa sabe quando vai para uma sessão de terapia, não é? O que é que está ali a ser trabalhado efetivamente, portanto, e vai percebendo um bocadinho da mecânica. Ou seja, e tu trouxeste aqui uma questão que é a questão da ressonância, lá está, e também da vibração. Quem está num mundo holístico são, termos que estão constantemente a ser usados como fazendo parte desta mecânica, não é? Da mecânica da vida, toda a gente quer, tenha ou não, uma percepção mais holística. E falamos muitas vezes de frequência, muitas vezes falamos de vibração, mas também muitas vezes há uma grande confusão, dá uma sensação de temos uma coisa com a outra, e acho que se calhar é interessante, ainda antes de avançarmos para o sound healing e para o som e para o teu trabalho, com os instrumentos e ferramentas que utilizas, portanto, a vibração é o fenómeno físico em si, não é? Portanto, é o movimento repetitivo de uma corda, de uma guitarra, ou de um tambor, ou de está certo, portanto, esta... Exato. Mas eu gostava de ir um bocadinho mais atrás. E então? Okay. Então vamos. Porque lá está, eu quando entrei nesta coisa do som, percebi que isto era muito vasto e que, lá está, há 15 anos não havia grande informação sobre isto. Então eu comecei a usar, lá está, a minha formação académica também para investigar como é que realmente o som acontece na matéria e quais é que são as nossas, como é que nos influencia. Né? E eu gosto ainda de começar mais atrás nessa coisa do som e da frequência, que é, se nós acreditarmos que este universo foi construído por uma consciência, né? Habitualmente chamamos de Deus, mas podemos chamar o que nós quisermos, o Supremo, a consciência última, aquele que tudo é, não sei, pronto. Mas que há sempre aquela coisa que é uma esfera, né? E essa esfera sozinha, ela não tinha como se perceber a ela mesma, e então ela criou uma projeção dela mesma, não é? Para poder olhar para si mesma. Então, aquilo que se chama a Vesica Piscis, que são duas circunferências, no fundo, essa dualidade é que cria a vibração em si. Okay? E por isso, todas as culturas antigas e altamente tecnológicas, que só temos alguns vestígios, todas elas trabalhavam com a vibração, como forma de criar energia. Enquanto na nossa cultura nós usamos eletricidade, que é um subproduto,
eles usavam a vibração como forma primária de energia. Porque, no fundo, a existência é uma coisa assim, não é? É uma coisa que está a vibrar. Mais, menos, muito lenta, muito vasta, muito curta, mas é uma coisa que vibra. Então, isto pode ser traduzido noutra forma de energia, facilmente, não é? Sei lá, podemos pensar que agora está a ser muito usado, em vez das eólicas, máquinas submarinas de produção de energia, não é? Porque se as correntes, o mar anda assim, nós podemos transformar essa vibração, que é uma vibração, em outro tipo de energia. Não é? E a nossa civilização, não sei porquê, achou que a energia elétrica era a melhor. Mas se formos a ver as antigas, usavam a vibração como forma de criar energia. Não é? Porque a energia cria uma certa gravidade, a gravidade cria magnetismo e o magnetismo é que cria eletricidade. Portanto, as nossas máquinas fazem todas barulho, aquecem, são chatas, não são muito eficientes, porque nós estamos a usar um subproduto da energia primordial. Ok? E então, sem dúvida que quando nós queremos mesmo saber as coisas, ok, vamos à fonte. E até a própria fonte teve de criar um estratagema para conhecer tudo. Uau, interessante. Acho que é uma metáfora muito gira. Mas, no fundo, tudo é vibração, porque a estrutura desta existência é vibratória. Ok? Se ela não vibrar, de repente tudo para e tudo deixa de existir. Okay? Portanto, a vibração é algo que é fundamental nesta existência. Sim, sem dúvida. E citando o Tesla, não é? Que disse, ou pelo menos é-lhe atribuída esta frase: queres conhecer os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração. É? Ou o 3, o 5 e o 9, que é a mesma coisa. Sim, exatamente. Apenas dito de uma forma diferente. E pronto, e ela está presente, esta referência à vibração, no conhecimento ancestral, em várias tradições ancestrais, em vários pontos do globo, dos egípcios, aos gregos, enfim, a própria, as leis herméticas. Portanto, há uma lei hermética que é precisamente a lei da vibração, nada está parado, tudo vibra. Portanto, é algo muito ancestral, muito antigo, muito primordial. E realmente o som não é só aquilo que ouvimos, não é? O som tem o poder, como tu falaste, de ter essa força sobre a matéria, portanto, cria geometria, e os antigos até dizem, pronto, há quem defenda que muitos dos monumentos que hoje conhecemos, alguns deles possam ter sido, enfim, a sua própria construção com recurso a técnicas ou tecnologias muito avançadas, suportadas. Muito avançadas, mas... Não sei se são ou não, mas pronto. É quando as pessoas... Porque isso é algo que é muito habitual, perguntar, mas aquilo era mesmo construído com o som? Então, se nós pensarmos que às vezes o nosso telemóvel a vibrar, ele começa a andar. Sim. Não é? Então, e só tem uma coisa muito pequenina que vibra. Não é? Se eu arranjar uma coisa muito grande que vibre muito, não é? Eu consigo pôr uma casa a andar. Não é? Sim, fazer uma espécie de levitação. Sim. Isso é tudo profissional, não é? Se eu tenho um motorzinho e arrasto um telemóvel, é só construir um motor para arrastar uma casa à distância. Exatamente. Sim. Tudo isto nós conseguimos perceber assim um bocadinho melhor o que é a vibração, que é o fenómeno físico, mas depois há a frequência, não é? Certo. Tem a ver, pronto. Isto sem entrar aqui num campo demasiado conceptual, mas tem a ver com a quantidade de vezes que uma determinada vibração... E já agora uma questão curiosa é que em alemão, pronto, no fundo foi o Sr. Hertz que falou muito em quantificar as frequências e no fundo Hertz é o número de
vibrações por segundo. Por E segundo. quer dizer coração em alemão. Curioso. Fantástico, não sabia, por acaso não sabia. E então, falando aqui nos hertz, existem frequências, não é? Determinadas frequências que são consideradas frequências muito benéficas para, digamos assim, para a cura, porque têm uma influência, um efeito muito positivo na biologia humana. O que é que quem queira conhecer um pouco mais aqui destas oportunidades que o Sound Healing traz em termos de frequências, quais são as frequências mais usadas para esse âmbito mais terapêutico? Isso é uma pergunta assim um bocadinho delicada, porque se nós pensarmos, não há más frequências no universo, ok? Não existem más frequências no universo. E se tudo foi criado pela mesma fonte, tudo é divino ou positivo. Não é? Uhum. E então não há más frequências. O que acontece é que certas frequências podem estar fora do sítio, de certa forma, ou não estarem na taxa correta. Okay? Porque nós pensamos, sei lá, e falando nos chakras, não é? Sei lá, é muito dito que temos agora aqui o azul, não é? E o Vishuddha, o quinto chakra, o laríngeo, é o azul céu, não é? Uhum. Mas o nosso chakra, o quinto, não é sempre azul céu, ok? Sim. Às vezes está um bocadinho mais céu com nuvens, às vezes está com céu mais sol, não é? Então, mesmo os nossos dispositivos ocidentais de cura pelo sono, no fundo, ressonância magnética, o que ele vai ver injeta uma frequência e ouve o eco dessa frequência. E como eles sabem que o fígado de um adulto normal, que eu não sei o que é isso, mas tem uma taxa de frequência entre não sei quantos hertz e não sei quantos hertz, eles sabem se o fígado está, digamos, no seu funcionamento habitual ou não. Okay? Mas, no fundo, não há más frequências. Há pequenas frequências que ou estão muito lentas ou estão muito rápidas. E é normalmente a sabedoria de um sound healer, é acelerar as que estão, que carecem de velocidade e desacelerar as que estão demasiado rápidas. Okay? Então não há propriamente as melhores frequências de cura. Não há. Claro que nós estamos numa altura em que há muitas modas na internet. Ok? E que as modas, sem dúvida que nesta altura, são o 432 e o 528. Sim. Okay? Em que, se nós formos a ver a nossa biologia atual, ela funciona proporcional à casa onde nós vivemos. E a Terra tem um batimento, o coração da Terra, de certa forma, é o que se chama a ressonância de Schumann, 7,83 Hz. Sim. Mas que nos últimos meses, ou nos últimos anos, e principalmente nos últimos meses, não tem sido 7,83. Tem sido tudo menos 7,83. Ok? E por isso muitos de nós estamos a reparar que os nossos padrões de sono, as nossas concentrações, está tudo ligeiramente diferente. Porque se o planeta está diferente, então o que tiver associado e pela lei da ressonância também vai estar diferente. Não é? Então, naturalmente, o nosso organismo ele ressoa muito com o 432, porque é proporcional ao 8, digamos 7,83 arredondado a 8, ok? Mas não é a única afinação que promove cura. Okay? Todas as afinações promovem cura até o 440, okay? Porque é dito que o 440 foi instaurado com propósitos nefastos. Eu não sei sim, não sei se não. Eu não defendo isso. Claro que eu também gosto das teorias da conspiração, porque a maior parte delas não são teorias. Okay? Mas, no fundo, eles tinham de encontrar um padrão semelhante para todos os músicos do planeta poderem tocar juntos. Porque mesmo na música clássica e compositores que viviam relativamente próximos, na Europa, na Europa do Centro, eles tinham afinações diferentes. E era uma complicação pegar num instrumento de Verdi e tocar Mozart. Não era muito fácil, porque depois as coisas não ficavam muito bem. Sim.
Então eles tiveram de definir uma afinação comum. Chegaram a 440. Não sei se é bom, não sei se é mau, ok? Porque para certas coisas o 432 é insuficiente. Mas isso depois já tínhamos de entrar em questões muito técnicas. Não vamos por aí. Okay? Sim, eu penso que não, porque realmente há muitas teorias da conspiração Claro. também sobre esta área concreta do... Então, o que eu, já agora, desculpa, só para terminar, o que eu gostava de dizer é, normalmente, o melhor barómetro somos nós, ok? Porque é uma das coisas que eu, já o ano passado, estou a incentivar muitas pessoas, é empoderamento. Nós sermos os mentores e os coaches e, ao mesmo tempo, aqueles que estão a fazer o caminho, ok? Sermos nós mesmos. E muitas vezes nós lemos as coisas, não é? E se o 432 é a afinação de cura, então eu só posso ter 432, ok? Mas há certas pessoas que não é a afinação melhor, depende da afinação de cada pessoa. Cada um de nós é único na sua afinação. Exatamente. E temos os nossos próprios sons, não é? Exatamente. E por isso é que, sei lá, certas bandas só conseguem ter um certo estilo de música, porque tem a ver com as pessoas que compõem essa banda que não conseguem ter frequências diferentes, ok? E aquelas são as melhores frequências daquelas pessoas, de certa forma. Ok. Então, não há mais frequências no universo, ok? E o melhor barómetro somos sempre nós. Se eu estou a ouvir algo que não me faz sentir bem, ou que não me faz sentir aquilo que eu estava mais ou menos à espera, devo investigar. Sou eu ou o estímulo não está a ser apropriado, ok? Porque nós, ocidentais, usamos muito a oitava lei de Murphy, não é? Que quando não cabe utiliza-se um martelo maior. Sim. E é a nossa tragédia. Nós lemos as coisas, mesmo nesta área. Eu vejo muitas pessoas que pensam pelos livros e pensam pelas formações que tiraram. Okay? Se nós estamos numa nova era em que é preciso novos conceitos, novas abordagens, até nova tecnologia, então se calhar nós temos de ser geradores de novas ideias, ok? E porque não treinar isso na nossa vida e cada um de nós treinar isso? Não é? O empoderamento em nós. O que é que eu estou a sentir? Em vez de eu perguntar a alguém o que é que eu devo sentir, arranjar estratégias e ir afinando as estratégias para aquilo que eu estou a sentir. Então, normalmente, o que eu recomendo às pessoas é, se não estão a gostar de uma peça musical, por alguma razão, investiguem dentro. Está-me a desafiar ou realmente me está a fazer mal? Não sei. Pode ser só um desafio, não é? E se calhar, bora. Se calhar até é muito bom. Se calhar está a abrir uma porta. Porque o Sim. som é fantástico a abrir portas. E vamos então voltar aqui a falar sobre estas situações que são importantes. Ou seja, tu falaste ainda há pouco da influência do som, ou o efeito que o som pode ter ao nível de um órgão, não é? Ao nível de uma célula, ao nível do corpo físico. E isso, de alguma forma, está comprovado não só na medicina convencional, não é? Mas como também nestas ferramentas que vais utilizando para fins terapêuticos. Essa é uma valência do Sound Healing, mas também tem outra valência que é a elevação, não é? A transcendência, ou seja, poder levar a estados ampliados de consciência e podermos, pronto, entrar, digamos assim, em estados que permitem também o healing, não é? Ou seja, o som também como uma oportunidade de estar em contato com o divino e o sagrado. Nas tuas experiências, nas tuas vivências, como é que se processa quando começas a tocar os instrumentos? Que experiências é que podem, obviamente são todas únicas, mas o que é que pode acontecer numa sessão desta? Boa, olha, agradeço a pergunta. Eu vou só começar um bocadinho atrás, porque eu gostei muito do que tu disseste, em que, sem dúvida, todas as culturas olharam para o som como algo sagrado. Okay? Em certas culturas ninguém andava de headphones a ouvir música durante o dia. Okay? Não era isso. O que eles faziam era, se queriam um som, então preparavam-se para receber esse som.
Okay? O som nunca foi lúdico, ou só começou a ser lúdico quando as pessoas quando as civilizações não conseguiam absorver o silêncio. Okay? Começaram a ter de povoar o ar com outras coisas, porque às vezes os silêncios são muito grandes. Okay? E então, sem dúvida que todas as culturas usaram o som como forma de transcendência, de cura, de elevação da consciência, não é? Porque mesmo se nós virmos em quase todas as tradições havia alguém, o xamã, o curandeiro, o oráculo, em que com substâncias ou não, mas normalmente eles usavam o som como entanglement, como forma de entrelaçamento, lá está, os mantras, em que a nossa mente fica tão estável que depois é fácil ela subir de patamar, ok? E então, sem dúvida que o som acaba por ser talvez das coisas mais fáceis de nos pôr em meditação, ok? Em estados meditativos. Não é? E tu estavas muito bem a falar porque o nosso cérebro é tão fantástico e tão multidimensional que ele consegue funcionar em diferentes níveis, ok? E então nós podemos influenciar esses níveis através do som, é? Em que tu, até que há uns anos havia uma coisa que chegou a Portugal que era o Theta Healing. Porque é verdade, quando nós estamos num estado em que as nossas vibrações mentais estão no que se chama num estado Theta, 4 a 7 Hz, é um momento em que o nosso corpo tem maior capacidade de regeneração, em que o nosso sistema parasimpático está mais ativo. Okay? Então, se eu colocar um tipo de som que me coloque, ou que me ajude a estabilizar um estado de teta, naturalmente, todas as partes do meu organismo sabem que naquele momento é para fazer aquilo. Então, os processos de regeneração vão acontecer. Eu não preciso de estar a dormir. Lá está, é uma forma de eu não precisar de estar a dormir para me estar a curar. Okay. Ou seja, isso é por acaso nunca tinha ouvido falar dessa forma, não é? É que quase todas as culturas têm esse estado, ok? Porque o nosso corpo está preparado para hibernar. Apenas na nossa sociedade é impossível, não é? Faltar ao trabalho, meu Deus, não é possível. Então nós conseguimos atingir estados muito, muito profundos de existência e digamos, com um metabolismo quase a zero. Okay? Então é só induzir esse estado através, lá está, de ferramentas. Podem ser 2 taças e com 2 taças eu consigo criar esse efeito. Okay? Pode ser com som eletrónico, pode ser, sei lá, podemos usar várias fontes de som, mas no momento em que nós temos essa frequência de 7 Hz, entre 4 e 7, o nosso sistema vai estar todo preparado para regeneração. Sei lá, no Egito era o que se chama o sono egípcio. No yoga é o sono yógico, em que é um estado e que é muito referido nas sessões, em que as pessoas sentem que estão desligadas do corpo, mas continuam presentes. Okay? É muito habitual as pessoas nas sessões de sound healing comigo referirem isso, em que é como se estivessem a dormir, mas acordadas. Na psicologia chama-se um estado hipnagógico. Ok, fantástico, fantástico. E então, ainda antes, porque eu sei que tens aí preparado aqui algo para nos mostrar, mas ainda antes de chegar a esse momento, o que eu gostaria de perguntar, e nessa sequência precisamente do que estás a falar, basta apenas o som ou além do som é necessário, seja o terapeuta, ou seja, a pessoa que está a receber esse tratamento, colocar também uma intenção? No fundo, estamos sempre a falar de ressonância, ok? E todas as partes da comunicação, não é? Aquele modelo da comunicação, o emissor, o receptor e a mensagem, não é?
todas as partes são importantes na própria informação, ok? E então, sem dúvida que com um equipamento eletrónico eu consigo simular isso, ok? Não preciso de um corpo físico, de uma aura, de um campo eletromagnético, não é? Ou da intenção de uma pessoa. Claro que se eu quero resultados fortes e que sejam efetivos, normalmente é melhor ter acesso a um profissional de uma área, ok? Eu faço bricolagem em casa, mas há coisas que tem que ser um profissional. Não vale a pena sequer tentar, não é? Claro. E então, som aliado à consciência, ou seja, e quem possa facilitar, digamos assim, esse processo para quem estiver disponível para receber. É isso que queres dizer? Pronto. Porque aquilo que tu falaste, a ressonância do terapeuta é muito importante. Okay? E normalmente isso o nosso sistema dá-nos pelo gut feeling, não é? Pelas sensações. Eu gosto desta pessoa, olha para aquela pessoa e não gostei. Não é que a outra pessoa não seja boa, não sei. Há qualquer coisa que na comunicação cria interferência. Okay? Então, para que ter essa experiência, podemos ter com outra pessoa. Claro. É uma experiência mais agradável. E normalmente o que o terapeuta faz amplificar toda a informação, tanto do som como da própria consciência da pessoa. Ok, fantástico. Também há aí a ressonância, portanto a ressonância acontece em todas as situações e no âmbito terapêutico é algo que fica assim muito presente, que é, portanto, para aquela situação, para aquela pessoa, é aquele ou aqueles terapeutas e não outros, ou aquela linha de terapêutica, enfim, tudo vai funcionando dessa forma. Muito bem. José, tens contigo aí vários dos instrumentos que utilizas nas tuas sessões de sound healing, nas tuas formações também tens feito esse trabalho. Podias nos mostrar um pouco? Claro, com muito gosto. Com muito gosto. Outra vez, sim. Ok. É que assim conseguimos ver as taças. Ok. Pronto, trouxe aqui alguns exemplares, claro. As mais habituais são as taças brancas, as taças de cristal, em que estávamos a falar de ressonâncias. E as taças de cristal, uma das características muito interessantes em que outros formatos de taças não têm, é que elas têm um on. Isso é um binaural. É um dos poderes do som das taças de cristal, é que já induz uma certa, e é um binaural de meio hertz, normalmente. Às vezes chega a 1 hertz. E isso ajuda normalmente quando estamos em meio hertz, estamos na projeção astral. E é muito habitual, durante as sessões, as pessoas sentirem que saíram do corpo e foram a sítios ou foram a vivências delas, mas por aí. Okay. Também trouxe aqui esta último ser, porque já agora é uma das coisas que eu sinto com o sound healing, com o som cristal, em que no fundo eu gosto de trabalhar com as fontes construídas em cristal de quartzo, porque eu sinto que tem outra influência, e nas minhas formações, claro, eu depois explico isso cientificamente. Mas eu gosto muito de trabalhar com o som gerado por cristal. Tem uma ressonância interna diferente. E este é o último ser, porque eu, no fundo, eu sinto que sou o guardião provisório destes seres, até eles encontrarem o seu guardião. Então, muito feliz porque apareceu aqui um ser fantástico, que eu acho maravilhoso e que o som é extremamente... E gostava de partilhar com vocês. É uma taça de cristal, o que se chama crystal clear, portanto ela é cristalina, é transparente, não é? Dá para ver. Mas esta aqui tem o que chama-se um cósmico, um efeito cósmico, e tem-se uma coloração tipo champanhe. Ao vivo ela é muito bonita. Então vamos então conhecer esse ser.
Então, vou só aqui fazer uma pequena composição. Já está tudo a tocar. Okay. Uau, fantástico. Obrigada. Estes seres acabam sempre por ser muito, ter uma influência muito grande e muito forte. E acho que todos nós sentimos que bastou alguns segundos do som e de repente já estávamos. Pelo menos os problemas já não estavam, os problemas já não estavam. Sim. Pelo menos isso. Eu mais um bocado, eu acho que já não conseguia continuar a falar contigo há páginas tantas. É uma das coisas que eu reparo com as taças de cristal. Normalmente a conversa não acontece. Como a conversa é do ego e as taças levam-nos lá para cima, depois a fala começa a ficar esquisita. É melhor, noto que quando as taças de cristal soam, somos remetidos para o nosso silêncio. E também já agora gostava aqui também de partilhar o meu último ano, também como inspiração para mais pessoas, porque lá está, eu trabalho com o som cristal há 15 anos e quero sempre mais. O que é que se pode fazer mais? Porque o cristal é uma forma tão fantástica de gerar som que, ok, o que é que se pode fazer mais? E este ano decidi começar a fazer as minhas criações, okay? Em que, no fundo, são formatos simples, em que pego numa parte de cristal e gosto muito de conjugar com a consciência do bambu, que era uma coisa que inicialmente eu nem fazia muito sentido, mas curiosamente são duas consciências que se dão muito bem. E acabam sempre por ter, assim, sons muito prolongados, puros, bonitos. E tem sido fantástico porque já construí vários formatos, 2 deles novos no planeta. E aquilo que se me dissesse há uns anos que eu ia estar a construir instrumentos musicais, eu diria que era mentira. Tocá-los, ok, tocá-los, pronto, vamos e tal. Agora, construir, uau. E estou muito feliz e tem sido um ano, no fundo isso foi o 25, iniciar e realmente neste momento tenho uma gama de 7 instrumentos construídos por mim, uau. E no fundo é aquilo que sempre que eu digo às pessoas, há tanto, todos nós já vivemos várias vidas dentro desta, não é? Já fomos isto, já fomos assim, já fomos assado. E acho que a pergunta sempre é o que é que eu posso ainda viver mais dentro de mim? Não é? Porque eu acho que temos ainda tantas capacidades latentes, todos nós, todos, que, ok, então, por que não explorá-las? Não é?
se calhar nós vamos ter vivências que achávamos que não tinham nada a ver connosco e, no fundo, são aquelas que nos preenchem, nos até transbordam, não é? Obrigada por partilhares connosco, enfim, as tuas criações. É um projeto muito bonito e que naturalmente deve ser divulgado, deve ser conhecido. Portanto, todo o trabalho que faz ao nível não só da formação, como ainda há pouco estávamos a falar, portanto, tens também esse contributo e essa disponibilidade de partilhares o teu conhecimento e a tua experiência com outros para poderem fazer o sound healing, não é? Assim, mas também ajuda-nos a chegarmos até às taças. Portanto, eu tenho uma taça que adquiri através de ti. Aliás, elas estão aí atrás. As primas estão. Os seres vibracionais, como tu lhe chamas, que estás como guardião até encontrarem o seu dono, e mais estes instrumentos, estes novos instrumentos que acabaste de nos mostrar. José, quem quiser chegar até ti, como é que poderá fazê-lo? Os canais habituais, talvez o mais fácil seja o site, eufoniacrystal.com, ou pelo Instagram, em que estou como José Martins Cristal, Eufonia, ou Facebook, ou enfim. Portanto, se pesquisarem José Martins Eufonia, com PH, acredito que me encontram. E claro, tenho todo o gosto, alguma questão, alguma dúvida, claro, tenho todo o gosto em apoiar, claro. E vais estando também um bocadinho por todo o lado, pelo país, em feiras, Sim. em vivências, em colaboração também com outros terapeutas que estão, cada um nas suas áreas, mas tens vindo a participar também em momentos muito bonitos de colegas que estão noutras áreas, mas vens embelezar com o teu som muitas dessas vivências. Este ano decidi apostar também nas formações presenciais. Ok, vou continuar a fazer as feiras e os festivais e, claro, tenho sempre o lema que eu vou onde me convidam, portanto, as sessões de som cristal em grupo podem acontecer em qualquer momento, em qualquer lado. E este ano, pronto, eu vou estar muito com as formações, tanto com formação de som cristal, que já tem datas para Lisboa, Porto e Aveiro, como, sei lá, os workshops de flauta, de canto harmónico, tudo o que seja à volta de som e que, lá está, possa partilhar com mais pessoas a minha experiência e aquilo que eu fui recolhendo ao longo destes anos. Com todo o gosto, sim. Ok, fantástico. Zé, muito obrigada. Chegámos assim ao fim desta conversa deliciosa, aqui com este presente, com este mimo que nos trouxeste. E assim terminamos mais uma viagem aqui no Talk and Talk Zone. Ok. Então vou tocar só um bocadinho para finalizarmos. Sim, maravilhoso. Sim, Pronto. obrigada. Olha, Filomena, muito obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado por achares que eu posso colaborar no teu canal. Fantástico, no teu podcast. E tenho todo o gosto de podermos colaborar no futuro, já sabes. Já temos falado. Alguma coisa estarei sempre disponível. E Sim, claro, obrigada. tenho todo o gosto. Obrigada por estares aqui connosco mais uma vez obrigada por trazeres aqui a quem nos acompanha um bocadinho da tua arte. Vamos ouvir então.
Obrigada, muito obrigada, Zé, fantástico. E quem nos acompanha neste episódio do The Talk and Talk Sound, se gostaram, finalizem, comentem, compartilhem. Esta é a forma de chegarmos a mais pessoas. E lembrem-se que a vossa frequência, ou a nossa frequência, é a nossa bússola. Por isso, até breve, aqui no The Talk and Talk Sound. Até breve.